nosso tema que nos traz aqui hoje, ele vai fazer a interface entre a literatura e a psicanálise, abordando o tema do ciúme, né? Então, eu queria falar um pouquinho do tema antes de passar a palavra oficialmente para os nossos convidados. Os temas que tratam dos afetos humanos cada vez mais interessam a reflexão de um número muito maior de pessoas. Todos têm uma história para contar envolvendo alguma situação de ciúme que pode levar ao choro e ao riso. Freud começou tratando do que considerou um tipo normal de ciúme, aquele que acompanha o sujeito desde a rivalidade entre os irmãos, pela posse do amor exclusivo da mãe, ou mesmo do ciúme do amor existente entre os pais. Apresentou-nos o ciúme na sua dimensão delirante, acompanhada da convicção inabalável de uma traição. O ciúme e sua intensidade dramática fez dele um tema atuante para escritores, desde Otelo, de Shakespeare, passando por Dom Casmurro, de Machado de Assis, e São Bernardo, de Graciliano Ramos. E o que dizer da inveja? Uma das paixões mais características da natureza humana, presente na literatura, nos mitos, nas narrações e na cultura popular, tratada por diferentes pensadores ao longo da história. Aristóteles, Ovídio, Francis Bacon, Freud, Melanie Klein e Lacan, entre outros. No ciúme há sempre três ou mais pessoas envolvidas. A pessoa que sente ciúme, a pessoa de quem se sente ciúme e o terceiro, que é o motivo do ciúme. Roland Barthes tem uma definição interessante sobre o tema. Abre aspas. Como ciumento, sofro 4 vezes. Porque sou ciumento, porque me reprovo de sê-lo, porque temo que o meu ciúme magoe o outro e porque me deixo dominar por uma banalidade. Sofro por ser excluído, por ser agressivo, por ser louco e por ser comum. Algumas questões nós vamos tentar discutir aqui hoje. O amor vem sempre acompanhado do desejo de possuir o objeto? Quando o ciúme se torna sintoma? Há um ciúme tipicamente masculino e outro feminino? Quais seriam os tipos de ciúme? Enfim, nós vamos falar de afetos. E para conversar sobre o tema hoje, nós trouxemos 2 convidados, porque o Ricardo infelizmente não está, que é o Leandro Alves Rodrigues dos Santos, que é psicanalista, psicólogo, doutor em psicologia clínica pela USP e pós-doutorando em psicologia social pela PUC. Ele é membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, Brasil, e do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. E o Jaime, aqui à minha esquerda, que é professor associado de literatura brasileira na USP e que publicou, entre outros trabalhos, Crítica em Tempos de Violência e Literatura, Violência e Melancolia. Bom, obrigado, Patrícia. Queria agradecer a presença de todos, um sábado pela manhã, né? Tanta coisa interessante para ser feita e vocês nos prestigiaram, então eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a vocês. Queria agradecer também bastante a minha estimada colega Patrícia Corsetto, com a iniciativa do Lacaniano, especialmente do Diálogos do Lacaniano, que é uma tentativa de pôr em palavras o que a psicanálise investiga, o que a psicanálise descobre, sempre na interface com outros campos, hoje, no caso, a literatura. Eu também queria deixar claro para você, já que eu fico satisfeito de você ter aceito o convite e poder trazer alguma coisa das suas pesquisas também. Eu sou cinéfilo, né? Eu tenho na estante do meu consultório várias fitas VHS, vários DVDs, né? E eu fiquei impressionado quantos filmes tinham que diziam de ciúme, né? E aí eu reassisti 2, Dom, né, que fala do Casmurro, etc., de Assis, e um filme chamado Ciúmes, O Inferno do Amor Possessivo. Isso é dublagem Herbert Richards. Essa tradução de um diretor francês chamado Claude Chabrol, que na verdade o título é só O Inferno, né? Mas só é uma coisa leve, né? Mas é interessante que eu fiquei pensando, falei, quem será que foi o sujeito que desdobrou para O Inferno do Amor Possessivo, né? Porque eu acho que o ciúme no fundo é isso, né? O ciúme não é uma coisa leve, bonitinha, o ciúme é uma prova de amor. Não é o que eu vejo clinicamente como psicanalista. Então, refletindo sobre esse tema, eu vejo como ele está presente, evidente, na condição humana e como ele se manifesta em determinadas situações, né? Acho que todo mundo aqui nessa sala já participa de atividade de grupos, todo mundo estuda, faz mestrado, faz doutorado, ou estudou.
O ciúme dentro de uma sala de aula, por exemplo, é impressionante. Ah, mas eu faço pós-doutorado na Universidade de São Paulo. É igual ao jardim de infância. Não muda nada. Se a professora do jardim de infância falar assim, quem pode pegar um giz para mim na secretaria? Levantam 18 mãozinhas. Se ela falar Paulinho, que será massacrado, vítima do bullying na hora do intervalo. Aí o Jaime, lá na USP, né, Jaime? Gente, eu gostaria que alguém me ajudasse aqui em alguma coisa. 18 mãos se levantam. Não tem jeito, é da condição humana. E o Freud, quando ele se debruça sobre essa questão do grupo, da psicologia das massas, ele se dá conta de que o grupo, na verdade, sempre elege um líder. E depois de eleger o líder, coitado desse líder, porque ele vai ter que ser equânime na divisão do amor com as pessoas. O problema é que ninguém acha que o amor que recebeu é suficiente. Se vocês pegarem qualquer dupla de irmãos no planeta Terra e perguntar para o A, de quem sua mãe e seu pai gostam mais? Ele vai falar do B. Aí você vai, vou perguntar para o B. B, de quem sua mãe e seu pai gostam mais? Ele vai falar do A. Então, o resultado é... Que relação é essa, né? Que expectativa é essa que a gente tem do outro e que de alguma maneira vai se desenrolando e cai no ciúme, nessa sensação humana que é tão avassaladora, né? Que a gente usa o termo devastação. Estava conversando aqui com o Jaime, o meu livro é sobre violência, destruição. Não é amor, ciúme, não deveria ser uma coisa bela, serena, né? E aí eu me dei conta de que o amor também é um tema muito atual, o amor romântico, né? E pensando nisso, eu imaginei comigo, falei, bom, não é à toa então que o ciúme, atualmente, mais do que nunca, é um tema tão em cena, tão em jogo, né? Fiquei pensando nas novelas, fiquei pensando nas séries, né? Porque agora para pobre novela, classe média é série, né? Eu vejo no consultório isso. O sujeito não assiste novela, assiste série. Aí fala uns 10 nomes de série. Aí eu começo, porque eu não consigo acompanhar, são tantas, né? Dalton Weep, True Blood. Aí eu tento entender, e eu vejo como essa questão do ciúme e do triângulo está presente. Não é só do crepúsculo. Né? Aí eu descobri True Blood, que é pré-crepúsculo, no fundo é a mesma coisa, é um lobisomem, um vampiro e uma mocinha virginal. Eu falei, mas que coisa é essa que se repete? Né? Por que o ciúme no fundo é o mesmo e se repete? De novo, a gente indo no Freud, a gente percebe que as coisas que se repetem na vida da gente não são gratuitas. Né? Então, estou falando um pouco como psicanalista, assim, observando a cultura. Mas dentro do consultório, é muito interessante que isso também se comprova em aspectos, assim, em detalhes sutis, mas que se a gente está atento, a gente presta atenção. Por exemplo, eu psicanalizo há 18 anos e tomei uma decisão, agora não vou mais psicanalizar crianças. Por uma simples razão, estou ficando velho, já não tenho mais pique, ajoelha aqui no chão, entra debaixo da mesa. Esse dia eu falei para ela, mas se eu entrar debaixo da mesa, eu não sei se eu vou conseguir, depois pode ser que eu não consiga sair. Então cheguei no meu limite, não vou atender mais crianças. Mas nesses 18 anos eu atendi muitas crianças e todas, sem exceção, todas, não é a maioria, vou repetir, todas, me fazem a mesma pergunta. Vem mais criança aqui. Ele abre o balde de Lego e vê outro carrinho montado. Esse dia o menininho abriu o balde de Lego e falou assim, quem montou esse carrinho? E como é que eu disse? Ele olhou para mim e falou, quem montou? Aí eu falei, outra criança. Qual criança? Qual a idade dela? Como ela é? Interessante porque essa mesma pergunta, que no fundo porta uma outra coisa em termos de enunciação, não em termos de enunciado, vem outra criança? Vem, mas de qual você gosta mais? Me inquieta porque eu imagino que os adultos sintam exatamente a mesma coisa, mas não expressam do mesmo jeito. Porque o adulto aprendeu a disfarçar, né? A criança ainda não, né? Ela ainda é ingênua, ela precisa aprender a disfarçar, a ocultar, né? Mas o adulto também, ele fala assim, ô Leandro, você me dá um cartão? Sim, claro, tá aqui o meu cartão. Então, eu vou passar para uma amiga lá do trabalho, que ela quer vir aqui. Ela quer marcar um horário com você. Então eu vou ver se eu lembro de entregar esse cartão para ela, para ver se ela quer mesmo vir. Aí eu faço uma pergunta, mas você quer que ela venha? A pessoa faz um esforço para dizer, puxa, eu quero, porque eu acho que é bom para ela. Mas no fundo a pessoa quer dizer o contrário disso. Não, eu quero que você seja só meu. Então o analista
o professor, o chefe, presumo que nos esportes o treinador, são lugares simbólicos que remetem a uma relação mais arcaica que todos nós tivemos, do qual a gente esperava exclusividade, né? Que é o que o Freud descobre inventando a psicanálise com a questão edipiana. Então, para esse psicanalista que a gente pede exclusividade, para esse chefe, para esse professor, e obviamente, mais do que nunca no amor, para o nosso amado ou nossa amada, a gente pede exclusividade. Do que se trata, né? De onde vem, qual é a origem disso, né? Então, Freud, quando ele estuda a questão da constituição do sujeito, se bem que essa é uma expressão mais lacaniana, mas o Freud de alguma maneira introduz essa questão de como que o ser humano deixa de ser um bife com olhos para se transformar num ser humano mesmo, num ser humano de carne e osso, e principalmente de linguagem, de fala. Ele se dá conta de que é inevitável uma passagem, ou vamos dizer assim, um momento de descobrimento de que ele é um e existe o outro. Na nossa cultura, especificamente, é muito centrado na relação familiar, especialmente na relação nuclear, se bem que eu acho que isso aos poucos vai mudando de configuração, mas fundamentalmente mãe, pai e criança. E irmãos, no caso, né? Isso também está mudando porque os irmãos estão acabando, né? As famílias são tão pequenas hoje. Mas o que o Freud se dá conta? De que o Freud era muito culto, né? Um médico formado em outra época, né? Se a gente comparar com os dias de hoje, se interessava muito por literatura, filosofia, etc. E ele se dá conta, pesquisando na literatura, na mitologia, de que havia alguns mitos, algumas histórias ancestrais que diziam muito do ser humano e que o precediam. O mito de Narciso, o complexo de Édipo, e várias outras que ele pesquisou. Mas no caso do complexo de Édipo, o que ele se dá conta? A tendência da criança é desejar ardentemente um dos genitores e rivalizar com o outro pelo amor desse genitor. Então, se a gente pensar bem grosseiramente, o menininho se apaixonaria pela mãe, rivalizaria com o pai. A menininha se apaixonaria pela mãe no primeiro momento, depois giraria, se apaixonaria pelo pai, rivalizaria com a mãe. Até aí, isso é meio, eu até ousaria dizer, meio que universal. Depois o Lacan amplia isso, dizendo de que em outras culturas o mesmo se repete não necessariamente com a mãe e com o pai, mas com outras figuras. Mas se a gente ficar só lá no Freud, quem aqui tem filhos ou convive com crianças, sabe do que eu estou falando. A minha filhinha falava para mim: papai, eu quero casar com você. Eu falei: filha, sua mãe já cometeu esse erro, não faça isso. Escolhe melhor. Não, eu não falava isso, eu não falava. E uma vez eu vi uma coisa muito bonitinha de um pai em análise. Ele falou que ele foi no shopping center assim: filho, vamos tomar um sorvete e tal, um menininho, 3 aninhos, tomando sorvete, e ele passa uma menininha, o menininho fica olhando assim. Aí o pai tudo orgulhoso: putz, meu filho é um garanhão, né? Gostou, filho? Adorei, pai. Você gostou dela, filho? Adorei. Mas pra você, pai, eu fico com a mamãe. Então, resultado, essa ligação intensa, essa ligação desejante com alguém que a gente estabelece como alvo, e essa outra rivalidade diz muito do que a Patrícia diz da nossa relação afetiva, do que em psicanálise nós chamamos de relação de objeto. Então, na verdade, quando a gente diz a minha mãe, na verdade a gente está falando muito mais de um objeto na qual nós damos uma significação muito particular, muito peculiar. Isso me chama a atenção no consultório, que a pessoa fala assim para o irmão: vai lá falar com a minha mãe. Mas eu digo: mas não é mãe dele também? Né? Ou então a pessoa fala assim: esse homem não vai fazer isso com o meu filho. Mas ele não é o pai do seu filho, né? Então, resultado, por que a gente reveste de importância esse ser humano, via de regra mãe e pai, e a gente rivaliza com o outro? Eu estou marcando isso porque isso vai ser importante no raciocínio que eu vou alinhavar. Então, o ciúme, como a Patrícia disse, trata-se de uma relação triangular, mas tem também a inveja, que é, via de regra, uma relação dual, que, segundo a Melanie Klein, segundo os postulados da Melanie Klein, precede essa relação triangular. Eu sempre conto
uma historinha, quando eu falo em público, que eu acho que ajuda, que dá para ilustrar bem a diferença entre inveja e cobiça, principalmente, que as pessoas acham que quando eu cobiço algo do outro eu estou invejando, e não é bem isso. O ciúme, eu sinto que as pessoas não têm tanta dúvida. Na definição formal do ciúmes, o outro tem algo que é meu por de direito, então eu estou enciumado. E a inveja não é querer o que o outro tem, é uma outra coisa. Então, eu conto a seguinte historieta. A fada madrinha chega para o invejoso e diz: eu sou sua fada madrinha. Aí o invejoso, pô, tenho direito a 3 pedidos? Não, você é o gênio da lâmpada, eu sou sua fada madrinha. É um só. Posso pedir o que eu quiser? Ela falou, pode. Aí o cara já, puxa. Só que tem uma coisa, tudo que você pedir, você vai... Você vai ter uma surpresa, tem algo em dobro. Ele falou, como assim? Se você pedir... Ele falou, se eu pedir R$1 bilhão, ele falou, o seu vizinho ganha R$2 bilhões. Não, mas por que isso? Não, porque eu sou sua fada madrinha, é assim. Se eu pedir um harém com 1000 mulheres, ela falou, ele vai ganhar 2 haréns com 1000 mulheres. Se eu pedir um reino gigantesco de 1 bilhão de hectares, ele vai ganhar 2 reinos de 1 bilhão de hectares. Aí o invejoso pensa e fala, então me fura um olho. Isso é inveja. Inveja não é querer que o outro tenha, não querer que o outro tenha. Eu não tenho, você tem, eu só vou sossegar quando o seu quebrar. Aí nós estamos iguais. Aí, ufa. Certa vez eu ouvi um artista falar que o melhor ator não é o cara que ganha o Oscar. São os outros 4 que ficam felizes, porque geralmente aparecem 5 nomes. Fulano, parabéns. Mentira. O jeito que é enfiar aquela estatueta no coração dele. Mas ele não pode fazer isso. Então, eu tô pondo em tintas fortes a inveja, porque o ciúme não é tão diferente. Eu penso comigo, como psicanalista já há quase 2 décadas, que essa versão Walt Disney do ciúme como prova de amor, para sustentar o amor romântico, que eu acho que está exacerbado demais, é uma suavização de uma coisa extremamente agressiva como a inveja. A inveja visa e leva à destruição. Uma vez perguntaram para o Lacan, doutor Lacan, existe mal olhado? Ele falou, não existe bom olhado. Eu acho essa resposta muito interessante. Porque quando a gente olha para algo, não é um olhar carregado de boas intenções, em sua essência. Não significa que a gente também não possa fazer coisas belas, né? Porque senão o ser humano seria muito freudiano, né? Eu acho que a gente pode fazer outras coisas. Mas voltando... Eu tenho outra historieta sobre ciúme que ilustra muito bem, né? Um jovem casal, assim, recém-casados, batalhando, trabalha durante o dia, estuda à noite. Ela chega antes dele, vai para a faculdade, ele vem um pouco depois e tal. Aí ela chega antes dele, abre a porta e ela tem vontade de tomar um cafezinho, né? Vai lá e tem aquele cafezinho lá na pia, lá de manhã ainda, mas ela gosta tanto de café que ela toma aquele café meio frio. E fica com gosto ruim na boca, vai se trocar, pega o material escolar, né? Mas que gosto ruim, vou tomar uma água agora para tirar esse gosto. Pega outro copo, toma uma água e põe o copo do lado do copo que ela toma café, a xícara e o copo. Aí o marido dela chega, daí 2 horas, e o que ele vê na pia? Uma xícara. O que ele pensa? Vocês acham que ele pensa isso? Ah, ela tomou café para tirar o gosto, ela tomou uma água. Ele pensa o quê? Quem esteve aqui com a minha mulher? Aí ela chega à noite e ouve um ruído de um monstro rondando na sala. Quem é o monstro? Esse monstro verde que o Shakespeare fala é o marido tomado pelo ciúme. Vocês acham que vai adiantar ela explicar para ele assim? Não, olha, eu tomei o café estava frio, com gosto ruim, eu não tive tempo para escovar os dentes, então eu tomei uma água para minimizar, para mitigar, e fui correndo estudar, porque eu sou muito estudante. Não adianta, não é da ordem da explicação. Então, nessa hora, entra uma questão que eu acho que o Jaime vai se dedicar, que é o nosso quantum de agressividade endereçado ao outro. Então, acho que é isso que a psicanálise traz, e as pessoas ficam meio surpresas, o Freud. Por quê? Quando a gente elege alguém como esse nosso objeto, pensando em termos psicanalíticos, quando ele é alvo de nossa pulsão, a gente, além de ser exclusivista, a gente é voraz, a gente quer pra gente mesmo.
E se esse plano fracassa, a tendência é a gente não reagir de forma madura. Por isso que eu discordo radicalmente quando alguém fala assim no consultório: eu tenho uma inveja boa. Não tem inveja boa. Não, eu admiro. Não, admirar é uma coisa, inveja é outra. Inveja você quer que quebra. Admirar, você está fazendo um esforço para não torcer que a coisa quebre. Eu sempre digo, todo mundo que foi adolescente, né, você achava aquele cara bonitão, aquela menina bonitona, tanto faz. Aí você fala, puta, vou no cinema com ela, com ele. Aí vem a sua amiga, o seu amigo, e acaba saindo com a pessoa. Você fica o excluído, né? Aí ele vem no outro dia e fala, putz, levei um bolo, fui no cinema e ela não foi. Você tem que ter um talento dramático, né? Para dizer, puxa, mas que pena, eu me solidarizo. Por dentro você está estourando de felicidade. Por quê? Esse júbilo coroa o quê? A sua agressividade que ficou represada nesse momento de exclusão. Então a nossa relação com o outro é uma relação marcada por essa agressividade quando o outro não se encaixa no que a gente quer. Então eu desconfio um pouco quando o pessoal fala assim, eu sou líder numa empresa, eu sou super democrático, eu adoro trabalhar em grupo, se o grupo faz o que eu quero, né? Porque se o grupo não faz o que você quer, não, eu tenho um grupo que a gente funciona bem, eu aprendi a desconfiar disso, não é bem assim a coisa. Agora, para que serve então a invenção psicanalítica, né? Para jogar luz sobre isso, evidente, para que a gente possa pensar e que de alguma maneira a gente possa sair um pouco disso, que a gente possa entrar numa análise, esse homo freudianos aí meio agressivo com o outro, que a gente possa sair minimamente diferente. Você pode fazer análise 1000 anos, você vai continuar tendo ciúmes, tendo inveja, etc. Mas a ideia é que você possa lidar com isso de uma outra forma. Então, o Lacan avança, quando ele bebe na fonte lá da obra freudiana, e ele se dá conta de que esse outro, na verdade, é muito mais uma invenção da gente mesmo, e a gente supõe de que essa invenção seja verdadeira, né? Eu comprovo isso com facilidade. Todo mundo que casa diz o quê do marido da esposa? Ele mudou tanto, ela mudou tanto. Não mudou nada. Quem está de fora fala, não, cara, continua o mesmo. Por que mudou? Porque provavelmente você não está se relacionando da mesma forma como quando você estava apaixonado. Quando a gente está apaixonado por algo é mágico, esse algo não tem defeitos, né? Todo mundo aqui deve achar em gaveta ou em armários coisas antigas, né? Nossa, quando eu tinha 15 anos eu adorava isso. Aí você olha com 30, com 40 e fala, nossa, mas é só um relógio. Para você antigamente não era só um relógio, era algo muito mais importante. Então a gente também faz isso com pessoas, esse que é o problema. Então isso põe em xeque a durabilidade das relações. E aí é um risco para esse amor romântico, que vocês estão percebendo que eu estou sendo crítico, que é esse mote do Walt Disney, viveram felizes para sempre. Eu preferia dizer, viveram para sempre, até morrerem. Porque felicidade e infelicidade não é uma coisa que a gente garante previamente, é o contrário. É o que a gente consegue extrair da dureza da vida cotidiana. Agora, se nessa dureza da vida cotidiana está embutida a nossa taxa de agressividade com relação ao outro, e aí isso Lacan investiga de uma maneira muito inteligente quando ele inventa o estádio do espelho, a relação entre a mãe e o bebê, a questão do olhar, a questão especular, o bebê sendo algo que completa essa mãe, que se enxerga no olhar dessa mãe. Essa nossa tentativa de ser algo que completa o outro, nos completarmos com o outro, é uma missão, podemos dizer, no mínimo complicada. Por quê? Quando ela nos frustra, surge essa agressividade, que depois o Freud delineia também num texto chamado Mal-Estar na Civilização. Essa agressividade, ela, curiosamente, é recalcada, daí a hipótese do Freud de sermos seres divididos em consciente e inconsciente. Só que esse recalcado não fica lá tranquilo, ele se manifesta em determinados momentos. E eu diria que ele se manifesta num momento específico. E é por isso que eu quero encerrar minha fala. Especialmente nas nossas relações amorosas. Por quê? O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Eu sempre brinco que uma mulher, se ela vem com uma roupa mais, assim, vamos dizer assim, provocativa, e o marido fala assim, onde você vai com essa roupa? Você não vai sair comigo com essa roupa, jamais. Ela faz o quê? Ai, grosso, vai lá trocar essa roupa. Ai, grosso, ela vai, troca a roupa, mas lá, você me ama, né? Se ele falar assim, você tá linda,
quero sair com você, quero te exibir para todo mundo, eu tô adorando, vou comprar outra para você. Ela também vai falar, ai. Agora, se ele fala, sai da frente que eu tô vendo mesa redonda, a mulher vai saber que ele é indiferente a ela. Então, o Lacan se dá conta de que na relação com o outro, a gente não quer só esse reconhecimento, mas a gente também quer ser amado pelo outro. E a gente, enfim, a gente paga certos micos, né, para poder receber esse nosso quinhão de amor. Mas eu estou jogando uma hipótese de que junto com o amor vem o ódio. E o Lacan cunha uma palavra chamada amódio, que é a mistura do amor e do ódio, que no fundo é uma coisa só. Então nossa relação com o outro é marcada pelo amódio da gente em relação ao outro, mas principalmente do outro em relação a gente. Se a gente retroceder lá no Édipo, a que conclusão nós chegamos? O ciúme é uma relação triangular da qual alguém sempre vai ser rival, como a Patrícia marcou, alguém sempre vai ser um objeto amado, vai ter sempre um rival, um terceiro. Só que esse terceiro é alvo do amódio, não é alvo só do ódio. Quando tem muito ódio, eu sempre suponho que tem amor recalcado. Quando tem amor demais, eu suponho que tem ódio recalcado. Paciente muito apaixonado por mim, eu fui professor, aluno que gosta demais de mim, eu desconfiava. Ixi, se prepara que daqui 6 meses... Isso girava, impressionante como se comprovava. E também alunos que não topavam, eu odeio esse cara. Falavam, nossa, essa menina não vai com a minha cara. Já no final do semestre, professor, eu te considero muito, você agora é uma outra pessoa aos meus olhos. Mas eu não mudei, eu continuo o mesmo, professor. Porque essa flutuação afetiva, libidinal e pulsional é uma característica do humano. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Então, a gente quer enforcar o nosso marido, nossa esposa. Ai, meu Deus, esse homem, essa mulher é tudo para mim. Você falou assim, né? Eu vejo isso no consultório, eu quero me separar desse homem. Passa 3 sessões, não, ele é o homem da minha vida. Mas você falou que você queria separar, né? Então, resultado. Eu me interrogo, qual que é a nossa relação com esse rival? Esse rival, tanto para os homens quanto para as mulheres, o primeiro rival é o pai. Freud previa 3 saídas do Édipo para a mulher e uma saída do Édipo para o homem. O homem sai do Édipo quando ele abre mão da mãe dele e acha a mulher dele mesmo. Mas geralmente ele quer a mãe na mulher, né? Frase de homem, né? Esse arroz não está igual ao arroz da minha mãe. Ó, homem não fala isso? A minha mãe fazia de tal jeito. Querido, você casou, ela não é sua mãe. Agora, a mulher tem 3 tipos de saída do Édipo que são mais, vamos dizer assim, mais complexas, mais refinadas, mas são mais interessantes. Ela pode permanecer ligada à mãe, infantilizada, não casa, não consegue se relacionar com o homem, não consegue alcançar o status de mulher. Ela pode rivalizar com os homens, é o que a gente chama de mulher fálica, que tem ódio dos homens, raiva dos homens. E a terceira saída, que é a terceira saída mais comum, a saída mais neurótica, que é: eu vou achar um homem parecido com meu pai e vou ter um filho com ele, já que eu não posso ter um filho com o meu pai. Né? Então, em todos esses casos, vocês perceberam que tem o pai presente. Presente na ausência e presente na própria presença. Então, esse rival de que nós sentimos amor e ódio, eu me interrogo se ele já não está dentro da gente. Então, sempre que eu recebo alguém que diz no consultório, estou vindo aqui porque eu sofro muito de ciúme, essa semana eu recebi uma música, ela falou, eu sou muito ciumento, eu não aguento. Ninguém me aguenta. No final ela falou assim, apertou minha mãe e falou, não vai esquecer de mim, né, Leandro? Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou lembrar de você. Quando eu recebo alguém, eu sempre me interrogo, esse rival ou essa rival é um personagem hoje localizado talvez em alguém de carne e osso, mas remete a um rival edipiano que está dentro da gente. Então eu queria finalizar minha fala com uma pergunta. Por que a gente quer ver e saber como é esse rival? Frase de mulher, como é ela? A mulher dá um jeito de ver, é incrível. Eu entrei no Facebook, aí, mas como você achou, mulher? É um detetive, acha. Eu quero ver como é ela. E o homem, o que ele fala, o que ele tem. Mas o que ele pode te dar que eu não te dei? O que ele tem que eu não tenho? Então quer dizer, por que a gente quer saber tanto desse rival? Se aparentemente vamos sofrer tanto. Vou falar agora como analista. Talvez sabendo desse rival, talvez possamos saber mais de nós mesmos. No fundo é isso que se trata uma análise. Obrigado.